apresentação e eu vou tirar um print aqui também. Certo. Bom, falar em trabalho, trabalho tá lá, né? Não sei se vocês já viram. Então, como tem um número significativo aqui de alunos, em comparação com o número total, né? Já que o número total é bem maior, 23, e eu não acredito que de 23 alunos, só 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, somente 5 ou 6 vão passar. Eu não acredito que ainda vai ter gente que vai reprovar com a aula online. Beleza? Mas enfim, o trabalho tá lá. Falar em trabalho, vamos logo explicar ele. Acho que não vai chegar mais gente aqui. Atividade avaliativa 2. Essa. Não, esse cara aqui. Beleza. Vocês já viram lá o trabalho ou ainda não? Ainda não. Não, ainda não. Já vi que apareceu no sistema lá. Apareceu. Esse cara aqui, ó. Então, é o seguinte. Vocês vão se dividir em equipes, tá? No máximo, quantos que eu botei? 5 componentes, porque tem 23, né? 5 componentes e tem 5 sistemas para implementar. Tá? Um sistema para implementar, um sistema para implementar, outro para implementar, terceiro para implementar, o quarto para implementar, o quinto para implementar. Todos eles têm o mesmo esqueleto. A aula que eu vou fazer na semana que vem, se você pegar aquela aula, dá para pegar um modelo do projeto. O que eu vou fazer é um modelo do projeto. Obviamente, cada sistema tem a sua particularidade, a sua própria regra de negócio. Então, é só alterar o modelo de acordo com o que o sistema precisa. Tá? Então, vocês vão se reunir em equipes e cada uma das equipes tem que escolher um tema. Beleza? Então, escolhe o tema e manda para mim. Manda para mim por e-mail e também pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp diz assim, ó, professor, enviei um e-mail lá com o tema da minha equipe. Por que não só pelo WhatsApp? Porque o e-mail é uma forma de registrar. Se duas equipes, eu fiz aqui com o mesmo tema. Não, ó, a equipe X escolheu o tema antes de você, dia tal. O e-mail chegou antes. Ó. Beleza? Então, quando a pessoa disser assim, ó, enviei um e-mail, eu vou responder o e-mail dizendo, não, beleza, o tema está disponível, pode continuar a implementação, pode continuar com o código aí. Aí, se não, a equipe vai mandar assim, olha, escolhi o tema 1. Não, tema 1 já foi escolhido, só tem disponível 3 e o 5. Aí a equipe vai se virar para fazer, tá? Quem tiver mais interessado aí vai pegar o, entre aspas, mais fácil, né? Se estiver algo mais fácil. Mas, ó, dentre aqui as sugestões de implementação, não é nem sugestão de implementação, é sugestão de tema. As sugestões de tema eu vou ter o quê? Ó? Sistema de controle de carona compartilhada, tipo Uber. Sistema de controle de agência de viagens. Sistema de controle de solicitação de comida por delivery. Sistema de controle de marcação de consulta. Sistema de controle de candidatura à vaga de emprego. Beleza? São 5 situações totalmente diferentes, mas que podem utilizar o mesmo esqueleto do projeto. Tá? O que o primeiro problema ele pede? Ó, com de carona, né? Então vamos lá. Ó. O sistema... Tá, vamos logo falar aqui. Todos os sistemas, todos, independente do tema, eles têm que fazer o quê? Você tem que cadastrar alguma coisa. Que coisa é essa? Se for do pedido de comida, você tem que cadastrar o pedido de comida. Se for o Uber, você tem que cadastrar a solicitação de corrida, entendeu? Então, todos os sistemas eles têm que cadastrar a solicitação em questão. Eles têm que permitir a busca da solicitação
por alguma coisa, pode ser uma busca por nome, uma busca por um código automático que vocês tenham definido por data. Vocês vão dizer, ó, professor, minha busca ela funciona por data, tem que preencher com a data. A minha busca funciona por código, por ID, tem que escrever o número aí do pedido para poder buscar, beleza. Todos os sistemas deverão permitir o cadastro da solicitação, a busca de uma solicitação, a possibilidade de alterar uma solicitação já cadastrada e a possibilidade de excluir uma solicitação já cadastrada. Só um minutinho, pessoal. Certo, ó. Então, todos os sistemas, independente do tema, eles têm que cadastrar, têm que buscar, têm que permitir alterar uma solicitação e permitir uma exclusão. Esse buscar aqui é a mesma coisa também de listar. Então, eu posso listar todos os cadastros solicitados e eu posso buscar por um também. Certo? Sobre o armazenamento, duas opções para vocês aí. Ó. Vocês podem armazenar isso diretamente em tempo de execução, como vai ser o meu projeto, ou então vocês podem armazenar isso em arquivo, um arquivo TXT. Tá? Fica a escolha. É mais fácil utilizar, armazenar em tempo de execução. Ah, eu estou usando uma lista. Estou usando um vetor para armazenar os meus itens. Não tem problema. É mais fácil assim. Mas se você preferir armazenar em arquivo, melhor ainda, né? Porque as informações não vão ser perdidas. Em tempo de execução, quando você encerrar o sistema, tudo que foi salvo se perde, né? Começa do zero. Já se for salvar em arquivo, aí não se perde, né? Vai estar lá salvo no arquivo, então é como se fosse um mini banco de dados. Beleza? Tem que ser enviado até as 6 horas do dia 7 para o meu e-mail, né? Como vocês já fizeram antes. Grupo de 5 componentes, tá? Isso aqui vai valer 80% da nota, os outros 20% são os restantes das atividades. Explicando cada cara desse, ó. Primeiro sistema, que é o de carona compartilhada, quem escolher esse tema, o funcionamento dele é mais ou menos assim, ó. O cadastro, ele tem que armazenar o endereço de partida da carona, né, da corrida, o endereço de destino, o nome do cliente e a forma de pagamento. Tudo isso aqui é texto, tá? Tudo isso aqui vai ser texto. Quando o sistema capturar isso, ele tem que concluir o cadastro adicionando mais informações. Certo? Aí ele pede para o usuário digitar isso aqui. Digita o endereço, digita o destino, digita o teu nome, digita a forma de pagamento. Quando você fizer um scanf para esses 4 caras, o sistema ele tem que terminar o cadastro com o nome do motorista, a placa, a cor, nome e marca do carro e a previsão do tempo de chegada do motorista ao endereço de partida, certo? Ou seja, essa informação, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, vão formar um único struct, tá? Vão formar um único struct. Essa struct, assim, depois de ter preenchida, vocês vão armazenar aí na estrutura de dados ou no arquivo, com uma forma como vocês preferirem. Tá? Sugiro que seja na estrutura de dados. Professor, eu não sei fazer isso. Semana que vem eu vou mostrar como fazer. Eu vou sugerir uma implementação. Aí, na semana que vem, caso vocês ainda não tenham descoberto uma forma de salvar, uma forma de buscar, uma forma de listar, uma forma de alterar, na semana que vem eu vou dar essa sugestão. Tá? Então, depois de armazenar essas informações iniciais, o sistema ele deve concluir o cadastro colocando isso daqui aleatoriamente. Então, sugiro que vocês tenham uma outra estrutura de dados, sei lá, um vetor de 4, 5 posições apenas, 3 posições, só para armazenar os 3 motoristas disponíveis. Certo? Então eu vou escolher aqui o índice 3 desse meu vetor. O índice 3 desse meu vetor armazena uma struct motorista.
essa struct tem uma variável para armazenar o nome, uma variável para armazenar a placa, uma variável para armazenar a cor, nome e marca do carro, além de uma provisão de tempo de chegada, né? Aí você pega as informações dessa struct de motoristas e adiciona aos campos que faltam para a struct de solicitação de corrida. Beleza? Aí, terminou de fazer tudo isso, salva e coloca lá na tua estrutura de dados. Beleza? Criar uma nova solicitação. Então, esse processo aqui acontece de novo. Mesma coisa acontece para todos os outros projetos. Certo? O sistema de controle de agência de viagens. As informações iniciais que o usuário tem que cadastrar é local de partida, local de destino e a quantidade de dias que o cara quer ficar lá. Certo? Mesma coisa, o sistema ele tem que pegar essas informações iniciais aqui e concluir o cadastro do struct com outras informações já pré-estabelecidas, que são o seguinte, opção de valor, o nome da companhia aérea, né? Só isso daí. Certo? Aqui já é um pouquinho diferente. Aqui ele já escolhe, já aleatoriamente já faz o cadastro. Obviamente ele mostra um resumo todo para o cliente, né, do que ele cadastrou. Aqui não, aqui depois de pegar essas informações iniciais aqui, ó, o sistema vai mostrar as opções que ele tem, né? Ele mostra as opções, aí o cliente escolhe dentre essas opções qual é a agência de viagem que ele vai escolher. Depois de escolher, aí sim as informações de valor e agência de viagem se somam às informações de local de partida, destino e estadia e preenche a struct. Para cadastrar uma nova viagem, o processo se reinicia. Mesma coisa acontece para o sistema de controle de solicitação de comida por delivery. As informações iniciais que o usuário tem que cadastrar é o nome do cliente, o endereço e só. Logo após isso, o sistema mostra as informações que ele tem como disponíveis, que são o nome da refeição, pizza, hambúrguer, lasanha, sei lá, e o valor. Então, o cliente, o usuário, no caso, escolhe a refeição que ele quer. Depois que ele escolher, as informações do nome da refeição e valor vão ser adicionadas às informações iniciais. Certo? A informação de nome do entregador e tempo previsto para entrega são aleatórias, não são de uso não são de escolha do usuário, certo? Então, para o struct geral, vai o nome do cliente, endereço, nome da refeição, valor da refeição, nome do entregador e tempo previsto para entrega. Para fazer o novo pedido, o processo todo se repete. Mesma coisa acontece para o sistema de controle de marcação de consulta. As informações iniciais são o usuário digita o nome, a idade e o sexo. Certo? Depois dessas informações iniciais, o sistema mostra as opções que tem para consulta, né? Que é o nome do médico e a especialidade. Certo? Maria, geriatria. José, pediatria. Sei lá, várias opções. E o dia disponível para consulta. São 3 informações, então. Aqui o usuário escolhe a opção e depois essa opção ela é adicionada às 3 opções iniciais para completar o struct que vai salvar. Certo? E o quinto e último sistema é um sistema de candidatura de vaga. Eu tô gravando? Tô gravando. É um sistema de candidatura de vaga, né? Informações iniciais, nome do candidato, endereço e e-mail. Só isso, certo? Depois disso, o sistema ele tem que mostrar as vagas. Certo? Quais são as vagas? Vai aparecer lá o nome da vaga, requisito mínimo, salário e local de trabalho. O usuário vai escolher a vaga para a qual ele quer se candidatar e essas 4 informações que ele escolheu vão se juntar às 3 iniciais para fechar o struct que vai salvar e vai completar a estrutura de dados. Beleza? Se tiver que fazer uma nova candidatura, o processo inteiro se repete. Se vocês perceberem, todos os sistemas são iguais, só vai mudar a regra de negócio. Então, a mesma estrutura serve para todos eles.
A forma como vocês vão modificar depende da forma como vocês vão usar a implementação, né? Vão usar a linguagem de programação C para isso. Não preciso nem dizer que tem que ser feito em C obrigatoriamente. Ok? Então esse documento aqui, ó, ele já está lá no Ava. Assim que terminar a aula, vocês podem verificar lá e já começar a pensar em alguma coisa. Tá? Eu já comecei a fazer um projetinho hoje, então ele não tem nada ainda, só está mostrando as escolhas, né? Mas já tem 120 linhas, sem nada. Tá? Então, muito provavelmente vocês vão passar de 500 linhas aí de código. Tá? Então já é um negócio grande, né? Já tem um monte de erro aqui que eu ainda nem vi, ó. Por que eu errei aqui esse cara? Ah, tá. É porque eu tô alterando aqui as informações do struct e ainda não mudei, né? Porque eu ainda estou fazendo referência a info aqui. Não existe mais info aqui na struct. Né? Estou usando uma lista encadeada para armazenar cada elemento. Então eu tenho aqui a estrutura do elemento e eu tenho aqui a estrutura da lista, né? Aí eu tenho as opções sobre a lista. Eu tenho que inserir um elemento nessa lista, eu tenho como imprimir todos os elementos dessa lista, eu tenho como verificar todos os elementos dessa lista. Obviamente que cada parte eu estou separando em função. Foi o tema da aula passada, né? Então tem uma função só para mostrar o cabeçalho, uma função só para mostrar o rodapé, uma função só para mostrar o menu de cadastro, uma função só para mostrar o menu principal. E tem que ter mais outras coisas, que eu ainda vou terminar no final dessa semana. Para a semana que vem eu já mostrei esse carinha bem funcionando, tá? As escolhas vai ser naquele formato lá de switch, né? Que a gente viu há 3 aulas atrás, 2 aulas atrás, ó. Você quer fazer o quê? Cadastrar item? Você quer listar o item, detalhar o item, alterar o item, excluir o item, ou você quer sair do sistema? Então eu vou te dar uma opção de menu e você vai escolher uma opção digitando um número ou outro. Então vai ser sempre assim, que vocês vão escolher uma agência de viagem, escolher uma refeição ou se candidatar a uma vaga. Digite 1 para se candidatar a vaga tal, digite 2 para se candidatar a vaga tal, 3 para alterar, 5 para excluir, entendeu? Então vai ser algo desse tipo aqui. Então eu vou mostrar essa estrutura aqui na semana que vem para que vocês tentem, para que vocês possam utilizar ela como sugestão de implementação. Não é obrigatório seguir isso aqui, é só uma ideia para quem estiver perdido, ter alguma coisa para se basear e iniciar o projeto. Esse projeto envolve tudo que a gente viu, inclusive a aula de hoje, que é que é a utilização de variável, de escopo diferente de variável, variável local e global, passagem de valor para função, por valor e por referência, a não ser recursividade, que eu acho que vocês não vão utilizar aqui. Mas a primeira aula já tem só nesse esboço aqui desse projeto, já tem tudinho, certo? Ó, variável global aqui, uma variável elemento do tipo struct, passagem de valor aqui, ó, por referência, e uma passagem de valor por parâmetro. Cadê aqui e uma passagem de parâmetro por valor, bem aqui, ó, passagem de parâmetro por valor e a passagem de parâmetro por referência, que é o assunto de agora, tá? Vocês vão ter tempo suficiente aí para estudar esse cara aqui, essas instruções do trabalho e começar a organizar as ideias de vocês. Beleza? É um cara que vai dar trabalho, então sugiro não iniciar um dia antes do prazo de entrega. Beleza? Não vou salvar nada. Beleza. Então vamos lá. Ó. Escopo e passagem de parâmetro. Na aula passada a gente falou sobre função. Aqui a gente vai continuar a falar sobre função. Vamos utilizar funções para mostrar aqui os exemplos. Mas iniciando aqui, ó, com escopo de variáveis. Tá? A gente vai falar de escopo e depois passagem de parâmetros. Bom, escopo de variáveis. Eu vou criar um novo cara aqui, eu vou salvar ele. Vou colocar ele aqui dentro de uma pasta aula 19/5. Beleza. Aula 19/5.
Beleza. Uma pescada aqui. Esse cara. Então, vamos lá. Aqui na aula. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha IDE e o meu navegador, correto? Estão conseguindo ver, né, pessoal? Sim. Sim, sim. Beleza. Sim, sim. Conseguindo ver. Então vamos lá. Bom, escopo de variáveis. Até agora, nós estávamos utilizando variável dentro de uma função, ou então dentro da própria função main, né, que era justamente onde nos interessava. Mas isso não representa apenas os limites que uma variável pode ter. Uma variável ela pode ficar solta, fora de qualquer função. Quando ela está desse jeito, a gente fala que ela tem um escopo global. O que representa um escopo global? Uma variável ela tem um escopo global, significa dizer que ela está disponível para ser acessada por qualquer função. E é esse o procedimento que vocês vão ter quando estiverem trabalhando com o salvar lá de vocês do projeto. Esse salvar, se estiver trabalhando em salvamento em tempo de execução, em uma estrutura de dados, essa estrutura de dados ela tem que estar fora de qualquer função, inclusive da função main. Por quê? Porque ela tem que estar disponível para todas as outras. Fato esse, ele vai se consolidar porque você vai ter que fazer alteração, busca, cadastro e exclusão em uma única estrutura de dados. Pode duplicar os dados. Você vai trabalhar sempre no mesmo container de armazenamento de dados. Então, esse container ele tem que ter um escopo global, grande, certo? Ao contrário das variáveis que têm um escopo local. Variáveis que têm um escopo local, elas são criadas, declaradas, né? Int x recebe 10, por exemplo, a declaração de variável. Dentro de uma função, ou então dentro da própria função main. Essa é a grande diferença. Tá? Então, tem um exemplozinho aqui, ó, que demonstra isso. Certo? Vou escrever esse cara aqui rapidamente. Uma função, né? Função testar, ó. Recebe 10, aqui ainda não está falando de escopo, né? E dá um retorno no x. Aqui no main, né? Ele cria um outro x. E fala o seguinte. A função aqui. Testar. Certo? Vamos lá. Beleza, então aqui, ó, estamos trabalhando com o escopo. O escopo que a gente está trabalhando aqui é o local, beleza? Por que é o local? Porque essas variáveis elas são criadas em locais diferentes. O escopo dessa variável x, aqui da minha linha 5, é a função testar. Ela só existe enquanto a função testar existe. E o escopo dessa minha outra variável x é a função main, a função principal main. Enquanto a função main existir, o x vai existir. Professor, isso está errado. Eu não posso utilizar variáveis, duas variáveis diferentes,
com o mesmo nome. Não posso. No entanto, eu não posso utilizar isso, fazer isso, se eu estiver dentro do mesmo escopo. O escopo é o do mesmo tipo? Sim, esse escopo aqui é local, a função main, e esse escopo dessa variável aqui é local, a função testar. No entanto, são escopos diferentes, do mesmo tipo, mas de escopos diferentes. Por isso que eu posso usar o nome x para cá e eu posso usar o nome x para cá. Essa variável que tem o nome x, ela vai armazenar o valor dela em um determinado espaço de memória, endereço de memória. E essa variável x, ela vai armazenar o valor dela em um outro endereço de memória. Então pode. Então, esse exemplo aqui é para funcional. 9, funcionou. Certo? O valor de x da função main é 20, justamente. O valor de x da função testar, eu até esqueci de colocar lá aqui, é 10, correto. Certo? Então, esse escopo aqui é local. Beleza? Entendido? Já vimos um exemplo de escopo local, né? Então, aqui o material está definindo. Ó. Variáveis locais, elas existem e são enxergadas somente dentro do corpo da função onde foram definidas. Certo? Esse x aqui funciona para o testar e esse x aqui funciona para o main. Beleza? Ao contrário das variáveis globais, elas são variáveis que existem e são enxergadas por todas as outras funções que formam o teu programinha, que formam o teu código. Certo? Ó, um exemplo aqui de variável global. Ó. Então, int x recebe 10. Tem um detalhe aqui, ó, que eu preciso alterar, tá? Senão não vai funcionar. Variáveis com o mesmo nome agora de tipos de escopo diferentes, aí eu preciso fazer uma alteração. Porque aí eu vou utilizar dois nomes iguais dentro do mesmo escopo, né? Dentro do mesmo tipo de escopo e dentro do mesmo escopo. Eu não posso fazer isso. Então, quando eu for fazer isso, tem que ter uma funçãozinha chamada extern. Aí a gente faz a adequação desse valor, mas mais lá para frente eu vou mostrar. Então, percebe que eu estou declarando aqui na linha 4 uma variável x fora de qualquer função. Então, ela é reconhecida por qualquer outra função. Tá? Então, eu vou alterar aqui a função testar justamente para me eliminar uma declaração de variável. Então, eu vou eliminar e só vou retornar aqui o valor de x. X desse x aqui externo. Né? Aí aqui o resultado é 2 vezes, né? 2 vezes x. Beleza? Acho que o main fica igual, ó. Ele não declara também o valor x aqui. Ele diz o seguinte, ó. Valor de x global e o valor de x global alterado pela função testar, né? Justamente testar. Certo? Vamos lá, F9 para executar. Ó, o valor de x global é esse cara aqui, ó, 10. Justamente, ó. Essa primeira linha aqui, ó, esse cara aqui, 10. E o valor de x global alterado pela função testar é 20. Certo? Percebe que em nenhum momento eu declarei variável aqui, ó. Eu não declarei variável dentro da função main e não declarei variável alguma dentro da função testar. A função testar e a função main estão usando de uma única variável, que é a variável global x. Beleza? Então, tem esses dois tipos de escopo aí. Esse tipo de comportamento, novamente falando, vocês vão ter que utilizar lá na implementação do projeto de vocês. Tá? O que mais aqui? Ó? Média de temperaturas distintas. Deixa eu ver o que esse exemplo fala. Tem alguma coisa diferente? Vamos ver. Um exemplo de utilização de escopo global de uma variável. Né? Um programa que calcula a média entre duas temperaturas distintas. Na linha 2 foram declaradas duas variáveis. O programa inicia a execução da linha 6. Na linha 7 solicitados a digitar duas temperaturas. Não tem nada demais, né? Já está usando a mesma coisa que a gente está fazendo. Só que aqui, no exemplo, a gente utilizou uma variável só.
Agora, o novo exemplo está utilizando duas variáveis, né? Não mudou nada, né? Então, a variável T1 e T2 do tipo float, e ele vai calcular a média alterando os valores dessas duas variáveis. Percebe que aqui, em momento algum, ele declarou variável. Está usando diretamente aqui, ó, as variáveis T1 e T2 globais, né? Que nem a gente está fazendo aqui no testar. Calcular média faz isso, certo? No entanto, sim, tem uma diferençazinha. Vamos fazer aqui. Float T1 da T2. Aqui não tem inicialização, só declaração, né? Vamos lá, interessante. Ó. Calcular média. T1 mais T2 barra 2. Barra 2. Certo? Aqui. Temperaturas. Duas temperaturas. Aqui, além de usar D, as variáveis globais, né, ele está atribuindo valor a elas diretamente do usuário, né, de fora do sistema. Então, interessante esse cara aqui, T1, 2. Vamos lá, a temperatura. As temperaturas são. Não, a média, né? A média de temperatura é percento D, é float, percento F, tá? F é para float, D é para inteira. Calcula a média. Calcular média. Certo. Então aqui o scanf, ó, ele já coloca esses valores aqui, ó, diretamente em T1 e T2, que são variáveis globais. Ó. Então esses caras, eles podem sempre ser alterados. Você tem que tomar muito cuidado. Porque se você estiver trabalhando com variável global e ficar alterando o valor dela, todo mundo que fizer o uso dela vai já pegar o valor alterado, tá? Então isso daí tem que estar de comum acordo, né? As funções do teu programa tem que estar de comum acordo. Vê se funciona. F9, beleza. Temperaturas 15 e... Opa, nem conseguiu, né? Até escrevi errado. Temperaturas. Temperaturas. O que deu errado aqui? Percento FT1, T2, float T1, T2, eu vou digitar as duas, percento F, eu vou dar um espaço. Beleza, estou dando um espaço aqui, média de temperaturas é... Isso aqui não influencia nada, esse ponto 2, porque eu só estou dizendo que eu quero 2 casas decimais depois da vírgula. Eu não estou conseguindo fazer o cálculo. Já sei. Porque o retorno dessa função não pode ser inteiro, ele tem que ser float também. Por isso. Vamos ver agora se vai dar certo. Então, temperatura 1, 15, espaço 25. Tá aqui, ó. Beleza, a média de temperatura é 20. Certo? Então, eu estou alterando o valor de variáveis globais. Toda a função que fizer uso dessas variáveis aí, tem que saber que o valor vai estar alterado constantemente, beleza? Então, isso daí é escopo local e escopo global de variáveis. Tá, interessante. Isso aqui eu não vou digitar, não vou fazer exemplo, mas eu vou explicar. Variáveis global e local com o mesmo nome. Tá? Então, em um determinado momento do código, na mesma posição, podemos dizer assim, no mesmo bloco de código, vocês vão ter que utilizar o mesmo nome de variável. Isso nunca iria dar certo, ia dar confusão, tá? Pelo nome, a gente identifica o endereço que essa variável vai ser salva. Então, tem que fazer alguma diferença, já que tanto a variável global quanto a local tem o mesmo nome. Falei para vocês isso no início da aula. Tem que ter um recurso a mais, tá? Se bem que eu, particularmente, eu acho isso daqui
desnecessário, porque eu vou ter o interesse de declarar duas variáveis com o mesmo nome, tá? Mesmo se tratando de escopo diferente. Mas enfim, ó, aqui no exemplo eu tenho a variável x, a famosa variável x, de escopo global, e eu tenho um outro x aqui dentro do main, ó, presta atenção. Tem um outro x aqui dentro do main. Eu quero trabalhar com as duas variáveis, que têm o mesmo nome. Como é que eu faço? Tem que criar um bloco interno, abrindo e fechando chave, e usar a variável, a palavra reservada extern, tá? Então você está dizendo o seguinte, olha, eu estou trabalhando com uma variável x do tipo inteiro que é externo. É como se você redeclarasse de novo o x. Só que dessa forma você está dizendo, olha, estou declarando, mas já existe, tá? Esse cara aqui é externo. E você tem que atribuir o valor dele à variável b que está sendo declarada aqui, ó, isso para facilitar. Beleza? Porque você não vai ter que trabalhar aqui inteiramente dentro desse bloco interno. O bloco interno é simplesmente para trazer de novo o valor para cá, né? Para trazer o valor para dentro do teu escopo, tá? Então isso daqui funciona, tá? Eu sugiro não usar, porque é só uma dificuldade que você adiciona aí no teu projeto. Ah, mas eu quero usar. Não, muda o nome aqui, cara. Bota x2, x1, x externo, x interno, enfim. De acordo com a tua criatividade. Hein? Legal, ó. Aula passada a gente estava falando de funções, pessoal. Quem não viu a aula, tenta ver lá no YouTube, que é importante, né? O projeto inteiro vai ser função, né? Mostrei um pedaço do código lá, do início do meu template para vocês, só tinha função ali. Função embaixo de função, não tinha mais nada, né? Não estava funcionando quase nada. Mas só tem função. Então, um bom entendimento de função é imprescindível para vocês começarem a implementar o projeto. Tá? Então, aqui eu vou falar de função. E eu vou falar de função no que diz respeito a parâmetro. Parâmetros são valores adicionais que você passa à função. Certo? A função, tudo bem, ó, a calcular média aqui é uma função que não tem parâmetro nenhum, eu não passo valor adicional. Ela sabe internamente os valores que ela tem que trabalhar. E se por um acaso ela não souber os valores que ela tem que trabalhar, esses valores eles têm que ser descritos aqui, ó, dentro do parênteses, tá? Então tudo que está dentro do parênteses a gente chama de parâmetro. Existem duas formas em C de passar valor. Passar parâmetro por valor, como o próprio nome diz, e passar parâmetro por referência. Tá? Aqui é a sintaxe de função, vamos logo passar aqui para o interessa. Passagem de parâmetro por valor, esse cara aqui. Então vamos usar ele aqui. Não quero esse cara. Não quero esse cara também. O escopo já acabou. Certo? Aqui é somar inteiro. Int. Certo? E aqui no somar eu tenho que somar alguma coisa. Quem soma, soma alguma coisa. Não é uma coisa fixa. Então a função tem que saber o que ela tem que somar. Né? Então tá aqui, ó, ela vai somar um valor do tipo inteiro de nome A e ela vai somar um valor do tipo inteiro de nome B. Tá? Ela soma e simplesmente dá um return no resultado. Certo? Então ela retorna A mais B. Tá? Então estou passando parâmetros por valor diretamente. Certo? Eu não estou ainda dizendo isso, eu vou completar na chamada da função. A declaração da função se torna uma coisa simples, só iniciando, só adicionando declaração no parâmetro, dentro dos parênteses. Mas a definição da passagem de valor é na chamada da função. Tá? Então aqui eu vou ter um resultado, e esse resultado aqui, ó, ele vai receber o que? A função, né? O resultado, o valor que a função me retorna. Vimos na aula passada que uma função, ela é função quando tem tipo, né? Quando ela não tem tipo, é void, a gente chama de procedimento. Mas eu particularmente gosto de chamar de função que retorna valor e função que não retorna valor. Então isso aqui é uma função que retorna valor, um valor do tipo inteiro, né? Por isso que eu estou atribuindo a uma variável do tipo inteiro. Aí bem aqui eu vou dizer o seguinte, ó, printf, o resultado é barra n, o resultado é contra a barra n, né? O resultado da soma é %d.
resultado. Beleza? Vamos lá, F9. Executou. Ó, o resultado da soma é 25. Por que que é 25? Porque eu passei 10 e 15, né? Na verdade, o main não faz nada. O main pede ajuda para a função somar. A função somar que faz todo o trabalho. E retorna para quem o chamou. Quem o chamou, a função main atribuindo o valor para resultado. Falei na aula passada que esse negócio aqui é um pouco chato, na minha opinião. O que que é chato, Robert? Escrever código sem necessidade. Para mim, código bonito é o código simples. Então, isso aqui ó, não tem necessidade. Como assim não tem necessidade? Vai funcionar sem escrever essas duas linhas? Vai. Essas duas linhas, ó. Olha só. Não preciso dessa variável resultado, né? Não preciso disso. Funciona? Funciona. Mas você não disse que a função ela retorna o valor para quem eu chamar? Sim, ó, a função eu estou chamando ela dentro do printf, justamente como parâmetro da função printf. Tá? Então passei os parâmetros 10 e 15 para a função soma, e a função soma retorna o valor dela, o resultado dela, para um parâmetro da função printf. F9, 25, certo? Funciona do mesmo jeito. Ok? Então isso daqui ó, é passar parâmetros por valor. Passagem de parâmetros por valor é o método mais simples, tá? Que vocês vão usar e abusar. Beleza? Tem também a passagem de referência. Né? Esse cara aqui é um pouquinho mais trabalhoso, então vamos dar uma atenção melhor. Vou ler aqui o slide, né? Não estava lendo, vou começar a ler o slide. Passagem por referência, senhores. A utilização de funções com passagem de parâmetro por referência está diretamente ligada aos conceitos de ponteiro e endereço de memória. Ô, coisa boa. Ponteiro, viu? Coisa linda isso aqui. De novo, é um outro assunto que se vocês não entenderem basicamente como funciona o básico, né, vocês não vão conseguir fazer o projetinho. Tá? Não vão conseguir mesmo. Então, volta lá na aula de ponteiro, o básico é suficiente. Certo? Aí você soma, adiciona com a aula que vem, que a aula que vem ela já vai te dar um macete de como usar um ponteiro e o endereçamento de memória. Certo? Bom, a ideia da técnica é análoga à passagem por valor. Do mesmo jeito aqui, ó, passar alguma coisa dentro dos parênteses. Só que você não vai passar um valor, você vai passar o endereço de memória da variável, né? Justamente que o ponteiro armazena. Certo? Entretanto, o comportamento e o resultado são diferentes. Na passagem por referência, não será criada uma cópia dos argumentos passados. Isso aqui é realmente uma cópia, né? Eu passo esse valor, uma cópia desse valor é passado para a função. Nesse caso, a passagem por referência ela passa diretamente o endereço da memória. Certo? Então não tem essa duplicação. Isso aqui é uma duplicação de valor. Só que a gente não percebe, né? Fica internamente no compilador. Já na passagem por referência não duplica nada. Você passa o endereço original do valor, né? da variável. Como a função utiliza endereço, né? Utiliza ponteiro, na sintaxe vão ser utilizados os operadores de ponteiro, né? O primeiro para determinar o valor e o segundo para determinar endereço. O que determina valor é asterisco e o que determina endereço é comercial. Vimos isso na aula de ponteiro. Na definição da função, os parâmetros a serem recebidos, definição da função é esse cara aqui. Na definição da função, os parâmetros eles vão ter o asterisco. E na chamada da função, que é esse cara aqui, os parâmetros vão ter o comercial. Certo? Vamos fazer esse cara aqui. Porra, grande que só, né? Bora lá. Testar. Ixi. Não consigo copiar aqui, não, cara. Não consigo. Vamos lá. Menos um. O que ele faz menos um?
Ponteiro, para quem esqueceu o que é ponteiro. Ponteiro é uma variável comum, né? Só que ela não armazena valor, ela armazena endereço, certo? Variável int x, armazenava o valor 10, né? Variável int asterisco n1, armazena o endereço de uma outra variável, certo? De uma outra variável. Então, se eu chamar a variável assim, ó, n1, eu estou fazendo referência ao valor de quem ela aponta. N1 aponta para uma outra variável, certo? Então, esse menos 1 aqui, ó, ele vai ser o valor da outra variável. Que outra variável? A variável que N1 aponta. Se eu não fizesse isso, ó, se eu dissesse assim, N1 recebe menos 1, eu estava dizendo que menos 1 é o endereço que N1 vai armazenar, porque ponteiro só armazena endereço. Não é isso que eu quero dizer que o valor de quem ela aponta vai mudar, para ser menos 1. E o valor de quem N2 aponta vai mudar, vai ser menos 2. Certo? Vamos lá. Tem dois printf aqui. Printf barrinha, valores dentro da função testar. Certo? F N 1 é igual a %d, N2 é igual a %d. Isso? É. Ele mostra os valores de quem N1 e N2 apontam. Por quê? Porque tem o asterisco. Beleza? É inteiro? O que retorna zero? Esse cara aqui não precisava ser inteiro, né? Vamos dizer assim, não vai retornar nada. Void. Vamos ver se eu alterando aqui vai dar o mesmo resultado. Certo? Então vamos lá. Int N1, que é a variável verdadeira, recebe o que? 10. Int N2, que é o N2 verdadeiro, recebe o que? 20, né? 20. Certo? F barrinha, contra barrinha. Os valores antes de chamar a função testar. Nenhum, parará. Só que aqui não tem nada, né? Aí eu chamo a função testar e eu passo o endereço de memória. N1 e N2, certo? Beleza? Presta atenção, ó. Na declaração da função, a passagem de referência é com o asterisco. E na chamada da função, a passagem de referência, o operador é o e-comercial. Ou seja, aqui eu referencio o endereço de memória da variável N1 e N2, e aqui eu referencio o valor do qual o ponteiro N1, que é diferente da variável N1, percebe? Isso aqui é um ponteiro N1, isso daqui é uma variável N1, são diferentes. O endereço de memória da qual o ponteiro da variável N1 aponta. O endereço de memória da qual o ponteiro da variável N2 aponta. Beleza? Então eu alterei de 10 e 20 para menos 1 e 2. E menos 2. Percebe que eu estou fazendo uso da mesma função, ó, da mesma variável. Desculpa, N1 e N2. Ó. Quer ver? Ó, ele chamou aqui N1 e N2, ele vai repetir aqui. Ó. Mesma coisa. Quer ver? Então eu vou até copiar e colar aqui esse printf. Depois chamar a função. Igualzinho. Vamos ver se funciona isso, cara. Ó, pelo menos executou. Deixa eu ver. Ó. Os valores antes de chamar a função testar. Ó, 10 e 20. 10 e 20. Aí chamou a função testar, passei os parâmetros por referência. Ó. Coisa linda. Os valores depois de chamar a função testar. Ó, menos 1 e menos 2. Viu? Interessante. Ó, eu estou usando a mesma variável. Ó, N1 e N2. Ó, a mesma variável. É a mesma aqui. Ó.
Então, um cara de fora alterou o valor da minha variável. Percebe como isso pode ser grave para um programa sem controle? Uma coisa totalmente fora do teu escopo altera o valor da tua variável. Pô, que isso? Eu não tinha R$ 1.000 de saldo na conta, por que agora eu só tenho R$ 50? Ah, porque teve um ponteiro aqui de fora que foi lá na tua variável saldo e diminuiu de 1.000 para diminuiu 950, né? O teu saldo. Então isso aqui tem que ter muito controle, viu, pessoal? Pode alterar drasticamente os valores da tua função, né? O teu problema aqui. Por isso que teve um slide anterior aqui que ele disse assim, olha, mas é muito diferente o valor final, né? Tem muito a ver. Então, tomem cuidado, beleza? Entendido isso aqui? Interessante isso aqui, tá? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza, então, ó. Nós já fizemos isso aqui na aula passada, na aula de função da... Na aula passada a gente passou isso aqui, ó. A gente usou um vetor. Então, um vetor é como se fosse passagem por referência. Só que a gente não precisa passar esse operador. Quando é um vetor, uma estrutura de dados composta, uma variável composta, né, uma estrutura de dados, a gente já diz que é a primeira posição do vetor. Não precisa colocar o E comercial. Não vou digitar aqui, mas eu vou explicar o código. O resultado é o mesmo da passagem por referência. Então é o seguinte, ó, tem duas funções, a inserir e a imprimir. A função inserir, ela coloca 3 valores dentro de um vetor passado como referência A, e a função imprimir, ela varre essas 3 posições e mostra, e dá um printf. Então, ó, eu declaro um vetor aqui, normalmente, né, números de capacidade 3, aí eu passo esse vetor como parâmetro, certo? Aqui já é passagem de referência, porque falamos isso na aula de vetor. Quando a gente passa um vetor para uma função sem o índice, sem os colchetes, isso daqui, ó, na linha 18 aqui, ó, do material, representa o endereço de memória da primeira posição do vetor. Você entende esse cara como endereço de memória da primeira função do vetor. Beleza? Mesma coisa aqui, a chamada da função imprimir. Eu não preciso passar o colchete, porque você entende que isso aqui é um vetor, ele sabe que é um vetor, e quando eu passo um vetor sem colchete, eu estou passando o endereço de memória da primeira posição do vetor. Certo? Então, quando eu faço isso, é claro que a função que recebe um vetor, ela tem que fazer assim, ó, obrigatoriamente, ela não tem que colocar a capacidade do vetor. Tá? É um padrão. Não coloca. A capacidade só é criada, só é demonstrada quando você realmente declara. Quando você passa o vetor para uma função, não precisa. Só coloca o colchete vazio. Certo? Então você pode varrer ele aqui dessa forma, então pode varrer aqui dessa forma. Aqui ele varre para adicionar informações no vetor, e aqui ele varre para imprimir, recuperar as informações do vetor, ok? Beleza? Legal. Para completar a aula de hoje, vamos falar de recursividade, um negócio muito interessante. Prometo não me estender. Senhores, recursividade é uma técnica, tá? Não é nenhum componente, não é nenhuma função, não é nenhuma biblioteca. É uma técnica de programação que faz com que você utilize aquela função repetidas vezes, sem varrer repetidas vezes. Como assim? Você vai chamar a função uma vez só e ela vai se repetir repetidas vezes. Tudo dentro do teu controle, certo? Sem utilizar for, sem utilizar while, nada disso. Bem legal, tá? Recursividade, ó. A palavra recursividade está associada à ideia de recorrência. É isso que eu estou falando, repetição, né? Em programação, uma função é dita recursiva quando ela chama a si própria. Ah, esqueci de dizer isso daí. Ela vai ser chamada diversas vezes, mas quem vai chamar ela é a própria função. É como se ela conversasse com ela mesma. Beleza? A sintaxe para a implementação de uma função recursiva
Nada difere das funções gerais. A diferença está no corpo da função, pois a função será invocada dentro dela mesma, né? Então, é um negócio bem interessante que é muito legal. Tá? Vamos lá, algoritmo para função recursiva. Eu tenho uma função, normalmente aqui, ó, eu chamo uma função, e dentro do main eu chamo a função aqui, ó, função recursiva, tá? Simples. Só que aqui na declaração da minha função eu tenho uma chamada à própria função. Então eu tenho duas chamadas, uma dentro da própria função e a chamada original da função lá no main. Certo? Para entender esse processo, tem alguns pontos. Ó. Ponto de parada. A função recursiva chama a si própria até que um ponto de parada seja estabelecido. O ponto de parada poderá ser alcançado através de uma estrutura condicional ou através de um valor informado pelo usuário. Isso aqui está intrínseco, né? É óbvio que eu tenho que formar algum ponto de parada. Senão vai ser aquele mesmo problema que o for pode ter, que o while pode ter se não tiver um ponto de parada. Geralmente é uma comparação, né? Uma expressão lógica. Instâncias. Uma função possui em seu corpo variáveis e comandos, né? Óbvio, as quais são alocados na memória de trabalho. No uso de uma função recursiva, os recursos, que são essas mesmas variáveis e comandos, são alocados em outro local da memória. Ou seja, para cada chamada de função, novos espaços são destinados à execução do programa. É justamente por esse ponto que o ponto de parada é crucial. Não se iludam de, eu vou escrever uma função recursiva porque consome menos memória. Não, a cada função, a cada chamada interna dessa mesma função, um novo pedaço de memória é requisitado. Então, ocupa a mesma memória que um for, ocupa a mesma memória que um while, tá? É só muito mais elegante do ponto de escrita de código. As variáveis criadas em cada instância da função na memória são independentes, realmente. Ou seja, mesmo as variáveis tendo nomes iguais, mesmo elas tendo o mesmo nome que vocês deram na declaração, internamente o compilador ele vai chamar novos espaços de memória para poder guardar esses valores novos. Caso base. Toda função recursiva obrigatoriamente tem que ter uma instância com um caso que interromperá a chamada de novas instâncias. Essa instância é chamada de caso base, a mesma coisa de ponto de parada, pois representa o caso mais simples, que resultará na interrupção. Tá? Mecanismo da função recursiva. A instância, eu acho que esse cara aqui está um pouquinho confuso, mas vamos lá. A instância 1 representa a primeira chamada à função, que por sua vez possui em seu corpo um comando que chama a si mesmo, já falei sobre isso. Nesse momento é criada a segunda instância dessa função na memória de trabalho. Um novo espaço é alocado com variáveis e comandos. Como uma função recursiva novamente, ela chama a si mesma, criando então uma terceira instância da função. Sabia que ia ficar um pouco confuso. Vamos para o código, que o código se explica melhor. Que código é esse aqui? Ó? Bom, legal, vamos lá. Vamos fazer uma função somar. Será que tem a fatorial aqui? Ó? Tem, é o clássico fatorial clássico. Vamos fazer esse somar, depois a gente faz esse fatorial. Eu vou comentar esse cara aqui. Comentar esse cara aqui e eu vou comentar esse cara aqui também. Beleza. Vamos criar a função recursiva aqui. A função recursiva é a função somar. Mesma forma como a gente declara qualquer função. Ó. Tipo e nome, parâmetros. Valor é o nome da minha variável que vai ser o meu parâmetro, tá? Então, a minha função somar é uma função recursiva e ela tem que ter um ponto de parada. Função recursiva. O ponto de parada eu já coloco desde o início. Certo? Valor, que é a variável que eu passei como parâmetro, for diferente de zero, eu paro. Tá? Critério de parada. Eu dei parada. É que eu paro já retornando, né? Então, quando tem um return, ó, ele já acaba a função e retorna o valor e pronto, e encerra. Entende? Então, ó, se o valor for zero, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o valor. Desculpa. O critério de parada é esse cara aqui, ó. Se o valor for diferente de zero, né? Se o valor for diferente de zero, ele para.
certo? Ele para retornando esse determinado valor. Senão, ele vai continuar fazendo uma outra coisa, que é retornar um valor diferente, certo? Só que para ela ser recursiva, ela tem que ser chamada, né? Então, como o valor aqui é diferente de zero, esse valor aqui, ó, ele tem um valor a mais que zero, maior do que zero. Então, eu vou complementar o retorno aqui, ó, chamando a própria função, ó, valor menos 1. Percebe que aquele critério de alterar o valor em questão dentro do loop, que funciona para o for e para o while, continua aqui. Ó. Na minha chamada à própria função, ó, mesma função somar, ó, eu altero sempre o valor do parâmetro. Eu nunca posso passar o mesmo valor do parâmetro, senão vai dar um loop. Então, o parâmetro ele sempre tem que ser alterado. Quando eu chamo a função recursiva, o parâmetro que eu atribuo é diferente. Por isso que vai funcionar, certo? Se não, eu retorno só o valor. Retorno o valor. Certo? Isso aqui funciona como while. Beleza? Se o valor for diferente de zero, eu retorno esse valor, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, mais o valor que a função somar vai retornar, só que o valor vai ser o valor menos 1 do valor original. Certo? Continuando aqui, ó, declaração das funções. Declaração não, né? Int n e resultado. Ah, o número sou eu que vou dizer, né? Int f número inteiro e positivo. F, B, é comercial N. É comercial, não é cifrão. Certo? Ah, sabia, esse cara que não precisa, né? Já disse aqui, F, N, o resultado da soma é 5B. Somar. É isso? N. Ah, tá. Acho que eu não posso fazer isso porque ele vai repetir. Ou não. Não, acho que não vai não. Vamos lá. O que eu quero fazer, ó? Eu vou digitar um número inteiro positivo, 5. E ele vai somar 5, 4, 3, 2, 1. 10, ele vai somar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E assim sucessivamente. Tá? Vamos ver se assim funciona. Estou alterando aqui o código original, mas vamos ver. F9. Pelo menos executou, né? Ó, 3. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Deu certo? 5. Deu certo? 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Então, funcionou. Tá? O que, que eu fiz aqui? Ó? Um valor foi atribuído à variável n e eu chamei a função somar. Essa somar é uma função recursiva. Então, ela vai ser chamada várias e várias vezes internamente. Certo? Eu passei um 3 aqui, ó, e ele pegou o 3 e retornou com o somar de novo, só que passando o 2. Aí quando veio o 2 para cá, ó, ele retornou o 2, mas chamou o somar de novo, só que passou somando o 1. Aí retornou o 1 para cá, ó, e ele disse assim, ó, ele pegou o 1 e retornou somando com agora, chamando a função somar de novo, só que passando agora o 0. Aí ele veio para cá de novo, só que já era 0. Certo? Como foi 0, ele vai retornar logo o valor, que era justamente o somatório que já está acumulado, né, internamente, certo? Então isso aqui se chama recursividade, senhores. Não é algo que vocês terão que usar no projeto, não, acho que não vai ser preciso. Pode até querer fazer isso, né, para percorrer a tua estrutura de dados. Pode se utilizar uma função recursiva, mas não é obrigatório, não. Se utilizar, vai ficar mais interessante ainda, né? Então, esse código aqui funciona também para o fatorial. O fatorial de número é a mesma coisa que a gente fez aqui para somar, só que multiplicando. Certo? Ó, fatorial, né?
Mesma coisa, ó, só vou mudar o nome para fatorial, e aqui em vez de ser 0 é 1, ó, e aqui no lugar de soma é multiplicação. Mesmo código, igualzinho, tá? Não vou escrever ele, não. Beleza, senhores? Então, oficialmente, nós terminamos o assunto da disciplina, ok? Aula que vem, nós vamos ter uma aula de projeto. Eu vou mostrar o projeto inteiro funcionando do trabalho de vocês. Obviamente que não é um dos temas, mas é um template geral que tem o mesmo funcionamento. E eu vou explicar cada posição, cada função do programa. Por que eu vou fazer isso? Porque o que eu estou pedindo no projeto não está detalhado do mesmo jeito nas aulas. A gente, é claro, das aulas, só falamos sobre exemplos tradicionais, né, básicos, mas que comprovam a utilização dos temas em questão. Tá? Então, a aula que vem justamente vai servir para isso, para se utilizar desses assuntos, desses temas que a gente viu na aula, de uma forma bem mais avançada, ok? Beleza? Dúvidas? Tudo certo então, né, senhores? Nenhuma dúvida não, né? Tá tranquilo. Sim, senhor. Beleza então, senhores. Então, eu agradeço a presença de vocês, desejo uma boa noite e até semana que vem. Boa noite para você também. Até mais.